Cada indivíduo ou família decide em cada momento como dividir o seu rendimento disponível entre consumo e poupança. Designamos por consumo a despesa e bens e serviços com vista à satisfação de necessidades e desejos. Estas necessidades básicas podem ser alimentação, vestuário, habitação ou desejos associados ao consumo de bens de luxo, como férias num país exótico. Saudações, estimados telespectadores. Eu sou Anabela Novella, estudante do 4º ano do curso de jornalismo. Seja bem-vindo à presente edição do Videocast, onde vamos falar da criação de contas a prazo para a economia, particularmente a de Moçambique. A poupança é a diferença entre o rendimento disponível e as despesas em bens de consumo. A decisão entre o consumo e poupança é uma decisão entre o consumo no presente e o consumo no futuro. Conhecer as necessidades das pessoas ajuda-nos a compreender o seu comportamento em termos do consumo de bens e serviços. Quando uma pessoa satisfaz as suas necessidades de um bem de um nível básico, passa a procurar satisfação às suas necessidades do nível imediatamente superior. O consumo permite satisfazer necessidades básicas, influencia as relações sociais e chega a definir, em certa medida, a imagem e a própria identidade da pessoa. Procuramos saber do economista Tomás Selemani a sua compreensão sobre o conceito e importância da poupança para um determinado país. Selemani explica que, dadas as restrições orçamentais, cada indivíduo ou família deve escolher o fluxo de consumo ao longo do tempo que maximiza o seu bem-estar. Em cada momento, ao decidir o nível do consumo, o indivíduo ou família decide também implicitamente a poupança, as disponibilidades do consumo futuro. Numa altura em que o país e o mundo encontram-se abaixo de uma crise pandêmica, sob o ponto de vista do economista, esta é a oportunidade para incrementar ainda mais os níveis de poupança, pois, diante da recente crise da Covid-19, que assola a economia mundial desde dezembro de 2019, vários pesquisadores, analistas econômicos têm estado a refletir sobre as suas implicações no consumo, no investimento e na poupança, bem como sobre a sua relação com as expectativas dos agentes econômicos e as trajetórias de crescimento de médio e longo prazo. No caso da economia dos Estados Unidos da América, segundo os dados da Federal Reserve Bank, em abril de 2020, a poupança privada ascendeu ao nível histórico de 33%, devido à instabilidade microeconômica causada pela pandemia da Covid-19, ultrapassando assim a cifra mais alcançada até então, 17% em 1975. O mesmo cenário assiste na economia europeia, onde, segundo o Banco Central Europeu, a poupança privada registrou no primeiro trimestre de 2020 o maior incremento histórico de 3,5% face ao igual período de 2019. Para o caso dos economistas de desenvolvimento como Moçambique, as evidências sobre temática são bastante escassas. Contudo, à semelhança do que se verifica nos países desenvolvidos, espera-se que nos países em desenvolvimento a poupança privada aumente significativamente devido essencialmente à redução acentuada do volume de consumo privado causado pelos impactos da Covid-19. De facto, no caso de Moçambique, estima-se que em 2020 o nível do consumo privado possa reduzir em 40% face ao período anterior de 2019, de 638 mil milhões para 383 mil milhões de meticais, de acordo com a CTA 2020. Este boom de poupança privada poderá ser explicado, por um lado, pela redução forçada do consumo privado causada pelas restrições impostas no âmbito das medidas de contenção e propagação da pandemia da Covid-19. Isto é, devido ao encerramento dos estabelecimentos de diversão, restrições no funcionamento de mercados, o nível de consumo de agregado das famílias tende a reduzir. Por outro lado, espera-se a redução do consumo devido ao risco de desemprego que está associado à redução de nível de atividades e perca de receitas no setor empresarial, sendo que, de acordo com a CTA, estima-se que, devido à Covid-19, cerca de 11% de massa laboral empregue no setor privado está em risco. Tomás Selemani
explica-nos ainda que diversas nuances que o mercado pode apresentar. Um fator que pode contar para aumento de pessoas que preferem poupar individualmente do que recuperar uma agência bancária, o que pode fazer com que o Estado ou a economia perca possíveis ganhos. Frequentemente, as pessoas têm dificuldade em obter um empréstimo, mesmo que o seu rendimento futuro seja suficiente para o pagar, com juros. A existência de restrições de liquidez sob forma de taxas de juros elevadas ou limitações ao momento de empréstimo torna-se um entrave para o desenvolvimento da economia. Considere, por exemplo, um jovem à procura de emprego que pretende contrair um empréstimo para obter o consumo mais no presente. Pode acontecer que não consiga obter financiamento. Se por acaso tiver rendimento extraordinário nesse período, deverá consumir todo esse rendimento adicional no curto prazo, apresentando uma proporção marginal para o consumo próximo de 1% e uma taxa de poupança próximo de zero. Tomás Selemani apresenta assim soluções viáveis para que a juventude possa aproveitar melhores momentos para a poupança estável. Mais do que manter uma despesa estável e bens de consumo, o que os agentes pretendem é manter um nível de vida estáveis. Nesse sentido, tem a vantagem em adquirir bens de consumo duradouro nos períodos em que o rendimento ocorrente é superior. Numa outra abordagem, o economista alerta que a maior parte das pessoas não consome toda a sua riqueza, deixando o restante aos seus descendentes. O horizonte temporal para decisões de consumo e poupança pode ir além do tempo de vida, por motivos associados à herança e o bem-estar dos descendentes e próximos de pessoa. Por isso, a incerteza relativa ao momento de morte leva as pessoas a não consumir toda a sua riqueza. Por precaução, desta preocupação acaba deixando a herança involuntária. Estimado telespectador, chegamos ao fim do videocast, onde tivemos a falar